O tema da minha mensagem hoje é: Jesus também rejeita pessoas. É o que vimos no último domingo e é o que nós veremos aqui também. Lucas 13:31 vai dizer assim a palavra do Senhor. Naquela mesma hora chegaram alguns fariseus que lhe disseram: vá embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus lhes respondeu: ide e dizei àquela raposa: eu expulso demônios e faço curas hoje, amanhã e no terceiro dia terei terminado. Contudo, é necessário caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus filhotes debaixo de suas asas, e não quisestes. A vossa casa ficará abandonada, e eu vos digo que não me vereis, até que venha o tempo em que havereis de dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Até aí, tá bom, olha para cá. Lembrem que na última semana, eu falei sobre aquela passagem onde chega uma pessoa diante de Jesus Cristo e faz uma pergunta das mais importantes do ser humano. Aquela pessoa disse assim: Senhor, é grande o número de pessoas que serão salvas, que são salvas? E eu disse que aquela era uma pergunta muito pertinente, que talvez mais pertinente que aquela pergunta fosse a seguinte: eu, particularmente, eu estou incluso nesse número de pessoas? Essa é uma pergunta que eu e você devemos fazer. E no versículo 24 ele fala sobre se esforçar para entrar na porta estreita, e eu deixei bem claro que a graça do Senhor sobre nossas vidas não nos faz estáticos. Não é simplesmente que somos salvos pela graça e que não podemos fazer mais nada, que justamente o contrário, a salvação pela graça, ela é o combustível, a força motora que nos faz nos esforçarmos a cada dia mais para andarmos em santidade. E assim funciona. Então, Paulo vai dizer que a salvação, ela provém da graça do Senhor. Por quê? Porque aqueles judeus, eles tinham o seguinte na mente: eles achavam que o simples fato de terem nascido dentro de Israel, de serem de uma certa descendência, que aquilo automaticamente os fazia salvo. E Jesus Cristo vai dizer: não, não é isso. A salvação não é meramente algo nacional, geográfico, nem muito menos da família que você nasce. Você lembra quando Paulo diz assim em Romanos 9? Nem todo de Israel é de fato israelita? Ou seja, não é o simples fato de ter nascido aqui que te faz cristão. E Jesus ainda vai mais longe. Ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Jesus é categórico em afirmar que nós devemos ser ouvintes, mas não apenas ouvintes, ouvintes e praticantes da palavra do Senhor. E que muitas pessoas não conseguirão passar nesta porta estreita. E ele diz: muitas, não são poucas, muitas. E detalhe, essa porta hoje ela está aberta, mas ela não ficará aberta para sempre. E ele dá aquela ilustração, né? Assim que o dono da casa fechar a porta, vocês vão ficar esmurrando: Senhor, Senhor, comemos contigo. O Senhor ensinava aqui em nossas ruas. Tínhamos afinidade, estávamos juntos. E o que ele vai dizer? Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o fim dessas pessoas, no versículo 28, ele diz que é miséria e sofrimento eterno. Lugar onde o velho não morre, o fogo não se apaga, lugar de ranger de dentes. É isso que Jesus disse. E com base nisso, nessa passagem que eu li hoje, eu quero passar 3 princípios. O primeiro é o seguinte: põe ele, por favor. Primeiro, nada frustra os planos de Deus. Olha o versículo 31 que vai dizer: naquela mesma hora chegaram alguns fariseus que lhe disseram: vai embora daqui, porque Herodes quer te matar. Aquelas pessoas disseram para Jesus, disseram para Jesus sair dali, porque Herodes, ele era o governante sobre aquela jurisdição, e Herodes, ele era um tetrarca, Eu sei que talvez o nome pode ser meio difícil, mas é fácil o entendimento. Lembra lá de 1994, né? Tetrarca vem de tetra, de 4. Era uma região dividida em 4 partes, onde Herodes era governante de uma dessas partes, e era a parte a qual Jesus estava. Por isso aqueles homens dizem para ele assim: olha, saia daqui porque Herodes está bravo. Quem era esse Herodes? Herodes era um crápula.
Herodes era um perverso. Herodes era um homem ímpio. E Jesus sabia disso. E sabendo disso, sabe o que Jesus faz? Jesus não passa a mão na cabeça dele, dizendo: meu filho, vem aqui. Não tem problema não. Eu amo você. Jesus não faz isso. Que coisa! Cristo parece que não estende as mãos àquele homem. Por isso, eu e você temos que tomar um tremendo cuidado com a visão deturpada que, por vezes, nós fazemos de Jesus Cristo. Por que eu digo visão deturpada? Porque, na mente de muitos cristãos, Jesus ele é apenas aquele Deus amor onde ele não faz absolutamente nada para ninguém, e a única coisa que ele quer é a sua alegria, a sua felicidade, o seu bem. Ele não pune, ele não rejeita, ele não faz nada. Será? Leia os evangelhos. Você vai ver esse Cristo que é amor, chamando pessoas de cobras. Cobras. Chamando pessoas de caixões apodrecidos, né? A tradução para sepulcro caiado. Olha, vocês são bonitinhos aí por fora, mas por dentro vocês são podres. Jesus Cristo, ele fica uma vez tão furioso por conta das pessoas fazerem da casa de seu pai comércio. Ele dá bicuda e vira as mesas. Você consegue imaginar? Esse Jesus, essa imagem feita por muitos evangélicos de que ele não faz nada, né? Ele fica apenas lá para, venha para mim. Você consegue imaginar esse Jesus furioso dessa forma? Dando chicotada e virando mesa. É isso que ele faz. E não obstante que nesta passagem ele afronta um governante. Afronta. Pastor, política e religião não se misturam. Por conta disso, nosso país está uma desgraça. Por conta disso, pessoas vão para o inferno. Porque as pessoas acham que o cristão ele não tem que saber a respeito de política, a respeito do que a Escritura diz a respeito desses assuntos. E olha do que Jesus Cristo chama raposa. Raposa. Raposa era um baita de um xingamento. Porque a raposa ali no contexto judaico era um animal astuto, era um animal malicioso e desprezível. Tanto é que havia alguns ritos judaicos ali, não ritos, né, perdão, havia algumas lendas judaicas, alguns provérbios, onde eles faziam comparações entre raposas e leões. Em que sentido? O leão era o forte, o inteligente, o sábio. A raposa era a astuta. Raposa era aquela que tentava passar uma imagem daquilo que ela não era. E moralmente, havia até um dito rabino, que era o seguinte: seja a cauda dos leões, mas não seja a cabeça das raposas. Dizendo que é muito mais fácil eu e você sermos alguém simples, mas moralmente corretos, mais importante, do que você aparentar ser alguém que não é. E Jesus, sabendo disso, de todo o significado que tinha raposa, ele chama o governante de raposa. Senhor, parece que o Senhor está se contradizendo com Romanos 13, não é? Honrar a autoridade. Era notório a vida imoral que Herodes tinha. É tão certo que põe ele Lucas 3,19. Lucas 3,19, olha o que diz. Mas tendo sido repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todos os males que fizera. Esse Herodes era o que estava furando o olho de seu irmão, pegando a mulher dele. Você lembra que João aponta o dedo na cara dele e diz: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão? Era esse picareta aqui. Aí Jesus vai e diz, não apenas por isso, né, que ele foi repreendido por João, mas por todos os males que fizera. Por incrível que pareça, talvez você nunca se atentou para isso, mas Jesus, além de combater um governante, um político, sem vergonha, o próprio Cristo o despreza. Sabe por quê? Em Lucas 23, Jesus Cristo vai ser julgado por esse Herodes. E então, esse Herodes vai querer que Jesus faça algum milagre ali na frente dele. Faz alguma coisa, eu quero ver. Faz uma mágica, faz um milagre. Você lembra o que Jesus disse? Nada. Um silêncio sepulcral. Silêncio, não fala nada. Despreza, não quis nem gastar palavras com aquele homem. Para que eu e você possamos ver que condenar governantes corruptos não é falar mal de autoridade. É falar em nome de Deus o que muitos profetas faziam. Porque você lembra qual era o papel de muitos profetas do Antigo Testamento? Era apontar o dedo na cara do rei e dizer, está errado, vocês estão indo por um caminho que não é do Senhor. Mas hoje, muitos não fazem isso, sim, por falta de conhecimento, é verdade.
Porque às vezes eles pensam que, olha, isso aqui entra em contradição com Romanos 13. Não entra de forma nenhuma. Mas muitos fazem isso também porque deixam de fazer porque eles não têm coragem. Porque, meu irmão, confrontar a pessoa que manda pode dar um baita de um prejuízo. Foi assim que aconteceu com João. João confrontou e acabou perdendo a sua cabeça. Por isso que quando eu e você falamos assim, quando eu e você não, só quando eu, você não fica bravo. Por isso que quando eu digo, Lula, corrupto, ladrão, sem vergonha. Eu não estou desonrando uma autoridade. Eu estou citando fatos de uma pessoa condenada por mais de 9 juízes, com provas sobradas de sua corrupção, delações premiadas, dinheiro devolvido, fatos notórios. E uma pessoa que foi não inocentada, mas que por conta de uma manobra jurídica de um de seus amigos, advogados do Movimento Sem Terra, lá da Suprema Corte, por conta de uma manobra dessa, ele faz com que um dos homens mais corruptos do mundo seja de novo candidato a presidente. Então, quando eu digo isso, eu não estou desonrando a autoridade. Eu estou fazendo exatamente aquilo que Cristo fez. Eu estou vendo o erro, mostrando e dizendo, não siga esse tipo de pessoa. Jesus, ele não se deixava abater pelas ameaças governamentais. Ele sabia que havia um tempo para tudo. Por isso que ele vem e diz para Herodes, olha, Herodes, é no terceiro dia, né? Hoje e amanhã é no terceiro dia. As coisas, governantes, não funcionam como você acha que funcionam. Não é você quem determina as coisas, mas é o Senhor. Por isso que não é nem no dia segundo, né, nem no quarto dia. Ao terceiro dia as coisas vão acontecer. Ou seja, Cristo estava apenas mostrando a ele de que as coisas não funcionam como você acha. Mas por trás da sua autoridade existe um Deus que determina todas as coisas. É tão certo que aqui no verso 32, que ele vai dizer assim, né? Jesus lhe respondeu, ide e dizei àquela raposa, eu expulso demônios e faço curas. Hoje, amanhã e no terceiro dia terei terminado. A tradução ali no original, ela dá a entender algo mais espetacular ainda, né? No terceiro dia atingirei o meu objetivo. Ou seja, no tempo de Deus as coisas vão acontecer exatamente como Deus demonstrou. Ou seja, a morte do próprio Cristo, que ele estava predizendo aqui, não era por conta das influências de governantes malignos ou de pessoas más, mas era por conta da determinação do próprio Deus. Porque todas as coisas que acontecem porque assim Ele o quis. Não é um governante, não são pessoas que detestavam Jesus Cristo, não era nem mesmo a junção desse grupo que fariam as coisas acontecer naquele tempo. Por quê? Porque os planos de Deus não se frustram. É isso que Jó vai dizer, olha, bem sei que tudo podes e que nenhum de seus planos podem ser frustrados. Agora, você reparou que não apenas na história bíblica, na história de toda a humanidade, nós vemos Satanás o tempo todo tentando frustrar os planos de Deus e mesmo assim ele não consegue? Se eu pudesse dar um pseudônimo ali a Satanás, eu daria o nome de Dick Vigarista. Lembra aquele desenho antigo lá, né? Corrida Maluca? Que tem o Dick Vigarista que toda vez ele tenta fazer um plano mirabolante e ele acaba se lascando. Isso aí é o Satanás. Ele sempre se frustra e não os planos do Senhor são frustrados. Veja, por mais que por vezes pareça que o povo de Deus está perdendo, que Satanás vai sobressair, as coisas não acontecem assim. O povo de Deus sofreu. O povo de Deus foi escravo. O povo de Deus quase desapareceu por diversas vezes, quase sumiu do mapa, quase evaporou. Mas ainda assim o povo de Deus permaneceu. Lembra lá em Êxodo, quando teve uma fome muito grande, e então as pessoas só tinham uma alternativa, Egito, temos que buscar comida lá. Quem estava no Egito governando lá? Quem era o 02? Quem era o ala do comandante? José. Por conta de toda aquela desgraça que José passou, a nação de Israel acabou não sumindo do mapa. Depois nós vemos o povo babilônico tentando acabar com o povo de Deus, ou até mesmo em Êxodo ali depois, um rei se levanta e diz assim, olha, vamos matar todas as crianças. E então ele manda com que as parteiras, olha, nasceu homem, já mata ali, né? Nasceu, já nasce morrendo. Mas havia 2 parteiras ali que temiam o Senhor e que deixaram um menininho vivo, Moisés. Aquele menininho foi o libertador de seu povo, não foi o fim. O povo de Deus passou pelo cativeiro babilônico. Depois, aqui na época de Jesus Cristo,
Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Eles foram dispersados pelos romanos. O diabo talvez pensou que a sua cartada final fosse ali na cruz. Agora eu matei o Salvador, aqui acabou. Sendo que a cruz, na verdade, foi Deus promovendo a salvação de todo aquele que cresce no seu nome. A cruz, enquanto o diabo pensou que, olha, agora que eu venço Jesus Cristo, não, ali foi a prova cabal de sua derrota. Por quê? É o que diz Jó. Ninguém frustra os planos do Senhor. O segundo princípio que nós vemos aqui é o que está no versículo 34. O lamento pelas oportunidades perdidas. Acompanhe comigo. Olha o que Jesus diz. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus filhotes debaixo das asas, e não quisestes. Aqui Jesus ele vai falar da rejeição de sua mensagem pelo seu próprio povo. Quantas vezes? Antes de mim, homens de Deus vieram pregando desde manhã até a noite, dizendo, arrependam-se dos seus pecados e voltem para Deus. O que eles fizeram? Não se dobraram. Tanto é que Jeremias vai chamar o povo de Deus de povo de dura cerviz. De cervical aqui que não se dobra. Vocês não se dobram diante da palavra do Senhor. E aqui, quando ele diz, Jerusalém, eu quis ajuntar vocês, Jerusalém simboliza de fato a nação inteira, né? Olha, eu vim para vocês, mas a maior parte de vocês me rejeitou. A maior parte de vocês não me deu ouvido. Então, quando ele diz, ainda 2 vezes, né? Jerusalém, Jerusalém, é apenas uma forma de demonstrar ênfase. Ênfase. Lembra quando Jesus vai chamar a atenção de Marta, que ele diz também 2 vezes, né? Marta, Marta. Era uma forma de demonstrar que ele estava falando algo importante. Altar, altar, diz o profeta em 1 Reis. Ou talvez, quando Davi descobre que seu filho Absalão morre, olha o que Davi diz. Absalão, meu filho Absalão. Absalão, meu filho Absalão. 2 vezes para demonstrar a profunda tristeza que ele estava sentindo. Cristo amou demais aquele povo. Veio para aquele povo, pregou aquele povo. E eles não deram ouvidos. E como Jesus os trata? Jesus não os trata como amados, mas como assassinos de profetas. Vocês mataram os profetas que vieram antes de mim e farão a mesma coisa comigo. E a ilustração que ele dá aqui, do quanto ele ama, é fantástica, né? Ele diz, olha, assim como uma galinha quis juntar os seus filhotes ali. E aqui é 2 explicações, né? Você vê ele, por exemplo, nos contos judaicos. Primeiro, a questão de proteção de gavião, né? Porque haviam muitos gaviões ali, então ele mirava um pintinho ali, meu irmão, passou, pegou, já era, acabou. Esse é o primeiro significado. Proteger do inimigo que está voando ao redor. E o segundo é o básico mesmo, né? Todo mundo talvez já viu, né? Uma chuvarada lá e a galinha pega o quê? Pega os filhinhos, põe tudo debaixo da asa ali e protege. Jesus disse que, olha, eu quis fazer a mesma coisa com vocês e vocês não me deram ouvidos. Vocês não quiseram. Portanto, vocês não têm desculpa diante do julgamento. Por vezes vocês ouviram a mensagem e ainda assim vocês rejeitaram. Vocês expulsaram os profetas e o próprio Cristo daqui. E você deve se lembrar, a parábola da vinha talvez ilustra isso de uma forma perfeita. O dono da vinha vai lá e arrenda a vinha. E depois de certo tempo ele manda alguns funcionários recolher os frutos. E aquelas pessoas entram em conluio e dizem assim, vamos bater nele. E batem uns. Ele manda outro, batem outros. Ele manda outro e mata outro. Depois o dono da vinha diz assim, olha, eu vou mandar o meu próprio filho. Quando o filho chega, aqueles homens perversos dizem, aí vem o herdeiro. Vamos matá-lo. Matando a vinha nossa. Você lembra qual é o desfecho da parábola? O Senhor dizendo assim, essa vinha vai ser passada da mão de vocês para outros. Ou seja, vocês tiveram inúmeras oportunidades, não aproveitaram, portanto, perderam. A porta fechou. As oportunidades se acabaram. Só que você pode pensar assim, pastor, oh, isso é terrível, né? Mas esses homens são muito maus, são muito perversos. Eles são apenas um retrato da nossa sociedade, o nosso retrato.
Por vezes eu e você fazemos a mesma coisa. Só você pode pensar, não, eu não faço desse jeito, é impossível. Quem disse que não? Todas as vezes que nós delimitamos uma área para Deus agir em nossas vidas e não deixamos Ele ser dono de tudo, nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos dizendo, Senhor, não reine em nossas vidas. Nós não queremos o Senhor governando aqui. Nós queremos ser dono da nossa própria vida. Nós estamos fazendo a mesma coisa, estamos rejeitando a Ele. Nessa parte aqui o Senhor pode tocar. Não, nessa outra não, essa aqui é pessoal. Ou seja, o Senhor, né, Ele pode governar a nossa vida, mas que não totalmente. Nós estamos apenas rejeitando. Essas pessoas tiveram inúmeros privilégios. Inúmeros. E mesmo assim elas não deram valor. É tão certo que Romanos capítulo 9, olha o que Paulo vai dizer. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Paulo está falando do seu próprio povo. Olha o que Paulo diz. Deles pertence a adoção, a glória, as alianças vieram para eles. A legislação, né? A lei veio por meio de Moisés. A lei, o culto, as promessas, deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne. Oh Deus, com todos esses privilégios, e mesmo assim rejeitando o Cristo, não tem a possibilidade do Senhor os ter por inocente, não tem. Não tem. Não tem a mínima possibilidade. E não são apenas eles que são privilegiados, óbvio. Nós, não nesse nível. Mas hoje, todos nós aqui, temos um privilégio enorme. O simples fato de você poder sair da sua casa com essa Bíblia sua, que parece uma lajota, andar na rua, entrar num lugar de culto público como esse, cantar em voz alta, orar, expressar a sua fé. Meu irmão, isso é um privilégio. Países comunistas, países do Oriente Médio, esquece. Se você demonstra o mínimo sinal da fé em Jesus Cristo, sabe o que acontece? Acabou. Nós somos privilegiados, nós vivemos num país livre. E olha a importância. Eu vi essa semana Daniel Ortega, presidente do Nicarágua, amiguinho do cachaceiro aí, sabe quem que é, né? Presidente do Nicarágua, esquerdista, prendendo padre por celebrar missa. Freira! Até freira ele está prendendo. Eu vi uma missa sendo realizada onde tinha o pátio da igreja assim, e o padre com 2 coroinhas ficaram por lá de dentro, o portão trancado, e os fiéis por lá de fora. Porque se vier a polícia, dá tempo da gente correr, está trancado, não tem que pular alguma coisa, a gente zarpa. Nós ainda vivemos num país livre, por isso somos privilegiados. É assim que funciona ou não é? Hoje você pode estar andando no seu carro, ligar um botão e cair numa rádio, ouvir pregação. Você pode, através de um clique aí na tela do seu celular, do seu smartphone, você pode colocar em inúmeros canais cristãos e ouvir pregações genuínas que vão edificar a sua vida. Hoje você tem um local confortável para reunião. Você acha que nós não seremos cobrados por esses privilégios que temos? Óbvio que seremos. Se eu e você, ouvindo constantemente a palavra, com esses inúmeros privilégios que eu citei, nós não damos ouvido, não acho que o Senhor vai nos ter por inocente também aqui? Não vai. Não vai de forma nenhuma. Cada vez que você ouve a mensagem do Evangelho e você não se sujeita a ela, você está fazendo exatamente igual a essas pessoas. Você está rejeitando os privilégios que o Cristo te deu. Portanto, o peso sobre a sua vida vai ser muito maior. E a consequência dessas recusas constantes, desse endurecimento, nós vemos no verso 35. Esse é o meu terceiro princípio, para encerrar. Põe ele, por favor. Terceiro princípio, as consequências das oportunidades perdidas. Verso 35.
A vossa casa ficará abandonada ou deserta, dependendo da tradução. A vossa casa ficará abandonada. E eu vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que havereis de dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. O resultado da dureza de coração e da incredulidade é: esta casa ficará deserta. William Hendrickson, quando ele vai explicar essa passagem aqui, ele diz que a vossa casa ficará deserta, não está se referindo apenas ao templo, mas a Jerusalém como um todo. E é óbvio, né? O templo se inclui na cidade. Tanto é que no ano 70 depois de Cristo, por conta da perseguição dos romanos, os judeus foram espalhados por todos os lugares do mundo. De fato, teve uma implosão ali, acabou. E Jesus diz assim: não me vereis até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Isso aqui, a princípio, é uma citação do Salmo 118, verso 16, onde é um salmo que alguns rabinos vão dizer que foi feito especialmente para o dia da coroação do rei Davi. E esse salmo só seria usado novamente quando o Messias voltar. Por isso que eles dizem: bendito o que vem em nome do Senhor. Após a ressurreição de Jesus Cristo, a presença de Deus, de fato, do templo ali de Jerusalém foi removida. Foi removida para um templo não feito mais por mãos humanas. E aqueles homens, eles perderam os privilégios que nenhuma outra nação teve. O privilégio dos judeus, aquela oportunidade especial de ter Cristo em carne ali diante deles, passou. E o que ele diz é que vocês só me verão novamente quando vocês dizerem assim: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja, apenas quando eu voltar, apenas na minha segunda vinda, vocês vão me ver novamente. E o que de fato acaba corroborando aqui com aquela parábola que nós vimos no domingo passado. Lembra quando diz a Escritura, Jesus ensinando, olha, assim que o Senhor fechar a porta, vocês vão ficar batendo ali, dizendo: Senhor, comemos contigo. O Senhor ensinava a nós, partíamos o pão, tínhamos intimidade. O que Jesus diz? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa parábola, na verdade, ela traz mais luz a essa profecia de Jesus Cristo. E no versículo 28, né, que a gente leu semana passada, mas faz parte para fechar esse contexto, vai dizer assim: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. Ou seja, depois de inúmeros privilégios, vocês que não deram ouvidos, o que lhes resta é choro e ranger de dente. Sofrimento atrás de sofrimento. Angústia em cima de angústia. Aqui é óbvio, né, para mostrar um sofrimento extremo. É por isso que quando a Escritura usa a questão do fogo, é para mostrar algo literalmente dolorido. Eu já expliquei aqui, quando eu preguei em Apocalipse, dizendo que muitas figuras que nós vemos na palavra do Senhor é apenas uma forma de um Deus soberano, uma mente infinitamente superior à nossa, falar conosco. Por exemplo, quando a Escritura diz que o céu será ruas de ouro, meu irmão, não quer dizer que vai estar, né, tudo douradinho, brilhando ali. É apenas um símbolo, porque o ouro é algo precioso a mim e a você. É algo que tem valor. Então Jesus Cristo usa essa linguagem humana para se comunicar conosco. Deus usa essa linguagem para se comunicar conosco. E quando ele usa a linguagem do sofrimento mediante o fogo, também é uma maneira de se comunicar conosco. O céu vai ser muito melhor que a rua de ouro. E o inferno vai ser muito pior que fogo. Eu dei o exemplo, né, para os irmãos quando eu preguei sobre isso, do irmão Tiago aqui, meu primo, que ele teve uma queimadura bem grande no braço uma vez lá, 2º grau profundo, e precisava, né, todo dia lavar antes do banho lá. E vai eu lá ajudá-lo a lavar. Eu nunca vi um homem gritar tanto. E olha que foi só uma parte do braço. Quem aqui sofreu queimadura sabe como é. Visite um hospital de queimados. Ah, você vai ver como é terrível. O Joãozinho já queimou também, né? Está falando com a gente. O inferno será infinitamente pior do que isso. Esse é o destino de todos aqueles que, por vezes,
tiveram o privilégio de sentar em um lugar assim como vocês estão sentados. Ouvir o Evangelho. E ainda assim dizer, não vou fazer. Não vou obedecer. E não apenas o sofrimento físico. É legal que no versículo 28, legal não, é triste, que no versículo 28 ele diz, vocês verão Abraão, Isaac, Jacó e as outras pessoas ali, e vocês se lamentarão. Você imagina, além da dor física, você ali vendo a pessoa que teve o mesmo privilégio que você e aproveitou a oportunidade, e você não. E por conta disso, você angustiado durante toda uma eternidade. Você sabe, né, infelizmente, nós não tivemos o privilégio de ver Jesus Cristo em carne quando Ele veio nesse mundo. Nós não estávamos lá 2000 anos atrás. Aquele privilégio foi apenas daquelas pessoas ali. Eles tiveram a graça de conhecê-lo. Nós tivemos uma parte da graça de conhecer a Jesus Cristo mediante a sua palavra e a convicção do Espírito Santo em nosso coração. O que é uma graça maravilhosa também. Mas o que a Escritura diz é que todos nós, sem exceção, nós aqui, crentes, ímpios e toda a criatura, esses um dia verão o Senhor Jesus Cristo quando Ele voltar a segunda vez. É isso que Ele diz aqui no texto. Bendito que venha em nome do Senhor. Todos o verão quando Ele voltar pela segunda vez. Aqueles que se arrependeram de seus pecados aqui em vida, o verão e se alegrarão. Esses dirão, bendito que vem em nome do Senhor. Aqueles que tiveram inúmeras oportunidades, todos os demais. E quando eu digo todos os demais incluem aqueles de Israel que não são israelitas, como diz Paulo em Romanos 9. Aqueles que são apenas meros frequentadores de culto. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas apenas da boca para fora. A esses, o castigo vai ser muito pior. Portanto, eu e você temos que aproveitar o privilégio que nós temos a cada dia. Porque o Senhor não vai ter por inocente meros frequentadores de culto. Meros religiosos que andavam com a Bíblia para cima e para baixo. Meros religiosos que postavam fotinha nas redes sociais com um versículo embaixo, mas a sua vida era uma vida pervertida. Uma vida de pecado sem arrependimento algum. Não, o Senhor não vai ter por inocente esses. Esses rangerão os dentes de sofrimento. É isso que vai dizer em Apocalipse 20, versículo 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, o lugar que lhes cabe é o lago de fogo e de enxofre. Para encerrar, 1 Tessalonicenses, capítulo 7, capítulo 1, versículo 7, olha o que a Paulo vai dizer. E para vós que sois atribulados, vos dê alívio, bem como a nós, quando o Senhor Jesus Cristo revelar do céu, com os seus anjos poderosos em chama de fogo, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao seu evangelho, ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão castigo, esses sofrerão como castigo a perdição eterna longe da presença do Senhor e da glória de seu poder. Quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que houverem crido, pois crestes em nosso testemunho. Punindo os que não conhecem a Deus e que não obedecem o evangelho. Estes sofrerão castigo de eterna destruição, vai dizer a versão revista atualizada. Banidos, expulsos da face do Senhor. Se você ainda, talvez mesmo frequentando a igreja há anos, você não se arrependeu de verdade dos seus pecados, meu irmão e minha irmã, mais uma vez, eu suplico a você, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. O Senhor constantemente nos abre portas, nos dá chances assim, como Ele deu aqui. Só que Ele sempre deixa claro, a porta fecha. As oportunidades findam. Um dia Ele volta no estalar de dedos e tudo acabou. Arrependa-se o quanto antes, porque se você não fizer isso, depois que a porta estiver fechada, meu irmão, não adianta esmurrar, não adianta gritar,
Não adianta suplicar. E que o Senhor possa, de fato, dar graça e misericórdia a cada um de nós. De fazermos uma alta análise. E aquilo que há de mau caminho, que haja um arrependimento verdadeiro. Que haja uma entrega para Deus, não apenas de parte da nossa vida, mas de toda a nossa vida. Porque aí você fala assim, ai, Deus quer o seu coração. Deus agora é o quê? É médico do coração, cardiologista? Só quer o coração? Ele quer que todos nós, e todo o nosso ser, seja dele. E que mais essa noite possa haver arrependimento no meu e no seu coração. Para que nós não venhamos ouvir essa dura frase. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Que Deus tenha misericórdia de nós como igreja e de cada um de nós individualmente. Porque o dia de se arrepender é hoje. E hoje, mais uma vez, nós temos este privilégio e esta oportunidade. Amém, meus queridos?